Provérbios escreve dizendo que o Filho de Deus se transformou em homem para que os homens se transformassem em Filho de Deus. Meu Deus! Só que a gente tem que começar a entender bem o contexto, porque era esse o propósito de Cristo ter vindo na terra. Ter pagado o preço pelos nossos pecados. Isaías escreve dizendo que por causa das nossas transgressões ele foi esmagado e por causa das nossas iniquidades ele foi transpassado. A gente tem que começar a entender o que é ser um verdadeiro cristão. A palavra cristão, diaconito, significa um pequeno Cristo. Então o que a gente tem que imitar? Jesus de Nazaré. Glória a Deus! Jesus foi humilhado, Jesus foi espancado, Jesus apanha com um objeto sobre as suas costas que se chama Zohar, que era 12 cordas, e na ponta de cada corda era aço ou era osso, que enquanto batia nas costas de Cristo, se deslocava até pedaços de carne. Sobre a cabeça de Jesus colocaram uma coroa de espinhos africano conhecido como prego, que era bem resistente e tão forte que era de acolher. Joga uma madeira pesada sobre as costas de Jesus. Só que me chama a atenção que em nenhum momento Cristo olhou para trás e falou assim: Pai, pode parar por aqui, eles não merecem isso. Ao contrário, Cristo estava na cruz, ele olha para cima e diz: Pai, perdoe eles, porque não sabem o que fazem. Mas a gente, como cristão, tendo que imitar Cristo, parece que a gente faz ao contrário. Jesus não olhou para trás, Jesus não retrocedeu, mas parece que na primeira luta, na primeira dificuldade, a gente quer voltar para trás, a gente quer deixar Cristo de lado. Aqui dentro dessa última Santa Ceia, o que João vem nos falar é bem diferente dos outros evangelhos. Na última Santa Ceia dos outros evangelhos, vem nos relatar sobre a partida do pão, vem nos relatar aquele que traz Jesus. Só que aqui, o que João está vindo nos simbolizar é a humildade de Cristo. Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Glória a Deus! Então, o que Jesus estava passando, ele sabia que tinha que passar um exemplo, para ser exemplo para a igreja primitiva, para os próximos apóstolos. E se a gente pegar, pastor Gabriel, uma geração, desde a igreja primitiva até a igreja de hoje, de 2022, o diabo ele debocha da cara de muito pregador. Ele até sobe em cima do altar, até aparenta ter um bom exemplo, ele até prega sobre a fornicação. Só que na hora que ele sai, ele está fornicando. É pregador que o diabo debocha da cara. É pregador que o diabo está risado. Só que Jesus ele começa a tirar a sua capa e coloca outra veste. Os historiadores vão dizer que aquela capa era de um escravo, literalmente, simbolizando a humildade. E Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas vai dizer que quando chega a vez de Simão Pedro, Pedro diz: Mestre, você não vai lavar meus pés. Jesus olha e diz: Pedro, se você não lavar, não tem parte comigo. Pois agora você não está compreendendo, mas no futuro vai entender. Isso aqui é muito interessante o que Cristo fala para Pedro, porque o rei Salomão, na sua infinita sabedoria, ele também disse que é bem melhor o fim das coisas do que o início delas. E nunca é fácil a gente compreender o início de quem está começando a ser um obreiro. Pregaram por pegar uma oportunidade e errar na hora da mensagem e falar: Senhor, eu não nasci para isso. É difícil para quem está começando a compreender o início da sua vida ministerial como louvor, chegar e errar na hora da melodia e falar: Senhor, eu não nasci para isso. Só que a gente tem que entender, Diácono João, que dentro desse processo de ver, desse processo de compreender o agora, o futuro, o início e o fim, há processos, há um meio, há etapas. E um dos maiores apóstolos que passou etapas, um dos maiores cristãos que passa etapa é Paulo. Paulo passa a etapa da sua conversão. Paulo passa a etapa de apanhar, ser chicoteado por amor do Evangelho. Só que chega um dia que Paulo está montando uma fogueira com gravetos, pastor Gabriel. E vem nos relatar que uma víbora pica a sua mão. Mas mais versículos mais para frente vem dizer que ele na ilha de Malta estendeu a mão para curar o pai de Público. Isso aqui é muito interessante porque Paulo foi ferido na mão, mas Deus usou a mão dele para curar. Deus está mandando dizer para a vida da igreja que hoje essa noite é o mesmo lugar onde você foi ferido. Eu vou te usar para curar a pessoa. É por isso que você não vai entender esse processo.
ministerial, é que Deus está falando: primeiro eu estou te dando estabilidade, primeiro eu estou te dando estrutura, primeiro eu estou te dando força, porque na hora do seu futuro que eu te erguer, vai ser também para você curar, vai ser também para você restaurar, vai ser também para você fazer a diferença. Entenda algo: quando você estiver no seu futuro, vai ter pessoas que vão olhar para ti e vai falar: olha lá, a vida dela é tranquila, a vida dela parou que parece que é uma mão cocida, mas ninguém viu as noites em claro chorando, ninguém viu as dificuldades na madrugada, até parece que você estava que nem Davi no mato, ninguém via Davi quando Davi estava matando leão, ninguém via Davi quando Davi estava matando chacal, ninguém via Davi quando Davi estava matando urso, mas a hora de Davi matar o gigante filisteu todos viram. E o que eu quero dizer para a igreja é: as batalhas que você passa, as lutas que você passa quando ninguém está vendo, só te protege das novas que surgirão sobre a tua vida. Isso quando ninguém está vendo, está preparado para gigante. Aleluia! Grandioso és tu, Senhor. Não, igreja. Toda vez que Deus te disser que vai te exaltar, se prepara, porque a luta vai ser grande. Toda vez que Deus fala: eu vou te honrar dentro do seu casamento, a luta vai ser grande. Toda vez que Deus falar: eu vou te honrar dentro da sua pobreza, se prepara, porque muitos vão cair matando em cima de você. E isso não é porque Deus quer ver ninguém te humilhando, não é porque Deus quer ver ninguém te maltratando, não, é que Deus está falando: primeiro eu tenho que tratar do lado de dentro. Primeiro é o lado emanente. A gente tem que entender que quando Cristo está no Monte das Oliveiras orando, o que acontece com Cristo não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora a sua transfiguração. A gente tem que entender que o processo começa primeiro de dentro. Só que é interessante, Gabrielito, porque muitas das vezes é nós que começamos a colocar impossibilidades no nosso ministério. É nós que começamos a olhar para Deus e colocar certas perguntas, certas questões para Deus e falar: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei, Senhor, eu sou incapaz de fazer. Só que Jesus chega e quebra o protocolo dizendo que eu não escolho os capacitados, mas eu capacito os escolhidos. A palavra capacitar significa hábito, hábito significa estar disposto. Deus estava falando: eu sei que tinha gente que pregava melhor que você, mas eu vi no seu coração que você estava disposto para fazer. Eu vi que tinha gente que louvava melhor que você, mas eu vi no seu coração que você estava disposto para fazer a minha obra. E tem a obra, igreja. Para de ficar tentando trazer questão para Deus, tentando trazer questionário para Deus responder sobre a sua vida. Porque toda vez que você vem com perguntas difíceis sobre a tua vida, Deus sempre vai vir com respostas certas sobre isso. Isso aqui não é heresia, não, isso aqui é Bíblia. Moisés estava conversando com Deus perante a sarça ardente da Corinto. E vem nos relatar que Deus fala: Moisés, eu estou te levantando para você libertar o povo de Israel. Moisés pega e olha e fala assim: Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas Deus sempre vem com a resposta certa e diz para Moisés: Moisés, estarei contigo, só vai. Depois Moisés fica de novo relutado com Deus, dizendo: Senhor, as pessoas me perguntarão perguntas difíceis. Quem foi o Deus que te enviou, Moisés? E Deus vem de novo com a resposta certeira, dizendo: Moisés, fala meu nome especial para eles: eu sou. Moisés tenta de novo bater com Deus, debater com Deus, dizendo: Senhor, mas ninguém vai dar ouvidos para mim. Toma aí, Moisés, 2 milagres para você que vai chamar a atenção. Moisés pega de novo relutando com Deus e pega e fala: Senhor, eu sou um péssimo de orador, eu não sei falar. E Deus pega e fala assim: Moisés, olha aqui, quem criou sua boca fui eu. Moisés, mais uma vez tenta correr no seu chamado. Moisés, mais uma vez tenta correr no seu ministério, dizendo: Senhor, manda outro, que eu não vou conseguir não. Mas Deus olha e fala: tudo bem, você pode falar através de Arão, mas não segue, Moisés, para fazer a minha missão. Você acha que Deus não sabe o processo que você está passando? Você acha que Deus não sabe a luta que você anda enfrentando? Mas Deus está mandando e dizer: eu estou te dando estratégia no meio desse processo. Toda vez que você chegar no seu limite, Deus sempre vai chegar com coisa nova. Deus nunca te dá algo que você desvia por algo melhor. Porque o limite de Sadraque, Mesaque e Abednego era a morte dentro da fornalha, mas o quarto homem já estava esperando por um milagre lá dentro. O limite do povo de Israel era a morte de frente ao Mar Vermelho, mas
As dificuldades vêm, claro que vem. Mas eu estou falando, eu estou caminhando contigo nesse vale, se acalma. Aquieta teu coração. O diabo inimigo sempre pega isso nessa peleja, não terei que pelejar. Deus está falando, eu estou te dando estrutura. Glória a Deus. Quando as provas vinham sobre a sua vida, você achou que você ia morrer, mas eu te dei estratégia. Deus está falando, no meio dessa caminhada é para te dar força. Dentro do vale de ossos secos, quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos. E Ezequiel começa a profetizar, pastor Gabriel, dizendo que conforme a ordem recebida, eu profetizei. Isso aqui é interessante. Ezequiel profetiza, os ossos se colocam de pé. Só que a mensagem não é uma mensagem de ressurreição, mas é uma mensagem de reconstrução. E o que Deus está falando, eu estou começando a reconstruir a sua casa, eu estou começando a reconstruir a tua saúde, eu estou começando a reconstruir a sua família. Amém, igreja? O que Deus está falando aqui, Deus está mandando dizer, meu Deus, essa luta eu estou te dando um encorajamento.